Meus irmãos, eu quero convidar vocês a abrirem as suas Bíblias no capítulo de número 6 de João. Capítulo 6 de João, nós vamos ler a partir dos versículos de número 16 até o verso de número 24. João, capítulo de número 6, verso de número 16 até o versículo de número 24. O tema que nós vamos falar hoje à noite é a quinta mensagem da série Pedagogia dos Milagres de Jesus. E você sabe que nessa série nós estamos estudando os milagres de Jesus, retratado por João. Sabemos que foram 7 os milagres, e o que nos chama a atenção é que João não chama de milagres, João chama de sinais. Afinal de contas, o milagre é o evento em si, da ideia daquilo, da ocasião, do feito, mas o sinal aponta para algo além do feito, além do milagre. Então a ideia de João não era apenas retratar o que Jesus fez, não era apenas mencionar a respeito do seu poder, do milagre, do ocorrido, mas apontar verdades, apontar algo por trás desses milagres. E em busca dessas lições que estão por trás desses milagres é que nós estamos nessa série de mensagens falando sobre a pedagogia, ou seja, aquilo que podemos aprender, as lições que podemos aprender a partir dos milagres ou dos sinais, dos 7 sinais que aparecem no Evangelho de João. Hoje eu vou falar sobre Jesus anda sobre as águas, e eu quero, meus irmãos, que você preste bastante atenção, porque eu tenho certeza que essa mensagem vai falar ao seu coração. Nós vivemos, como eu disse no início, nós vivemos em época de pandemia, em época de tempestade, em época de incertezas, em época em que os nossos recursos e as nossas forças muitas vezes não dão conta de todas as pressões e de todas as dificuldades que a realidade nos apresenta. Mas podemos contar que no meio dessas tempestades, Jesus está sempre conosco, e quando Ele aparentemente não está conosco, Ele está sempre nos observando, e no momento oportuno Ele intervém. Eu quero convidar você então a acompanhar o texto, Evangelho de João, capítulo de número 6, verso de número 16. Diz assim: Ao anoitecer, os seus discípulos desceram para o mar, entraram num barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Mas lhes disse: Sou eu. Mas Jesus disse a eles: Sou eu, não tenham medo. Então resolveram recebê-lo no barco, e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. Então resolveram recebê-lo no barco, e logo chegaram à praia aonde se dirigiam. Meus irmãos, esse milagre é um milagre bastante conhecido. Eu me lembro que quando era pequeno, quando era adolescente, pré-adolescente, que quando eu cheguei à igreja aos 11 anos, essa era uma história muito contada, muito gravada pelas crianças, né? Jesus andando sobre as águas. E meus irmãos, esse milagre é um milagre muito interessante. É um dos milagres que João chama de sinal, que aponta para a divindade de Jesus, aponta para lições a respeito de quem Jesus era. Você sabe, dissemos isso no início, que os milagres retratados por João, eles têm por objetivo criar fé no coração, para que as pessoas conheçam quem era Jesus e creiam nele. Esse é o propósito desses milagres. E essa é a quinta mensagem. Se você perdeu as outras 4 mensagens, eu te aconselho a, quando você tiver um tempinho, ouvir essas mensagens, para que você possa também receber as instruções que já foram passadas nas mensagens anteriores. Na semana passada, nós vimos a respeito do 4º milagre, que foi
a multiplicação dos pães e dos peixes. E vimos, meus irmãos, naquela passagem, o quanto Deus faz a diferença, Jesus faz a diferença, quando a gente coloca aquilo que temos, aquilo que é limitado, aquilo que é pouco aos nossos olhos, e nós apresentamos a Ele. Ele pode fazer a diferença com o que temos nas mãos. Se você não ouviu essa mensagem, eu tenho certeza que essa mensagem também pode falar ao seu coração. O que eu quero destacar, meus irmãos, no texto de hoje, antes de nós falarmos das lições que se apresentam nesse texto, é bom lembrarmos o contexto aqui. Jesus tinha acabado de falar às multidões, multiplicar os pães e peixes, todos estavam saciados e alimentados, e vimos, inclusive, na semana passada, que o objetivo deles era torná-lo rei. Eles ficaram tão impressionados com o milagre da multiplicação dos pães que queriam proclamar o rei. Jesus, percebendo isso, começou a dispersar a multidão e pega os seus discípulos e o ordena, diz o texto em outras versões, ordena, e até de uma certa forma a ideia do grego é que Jesus de alguma forma os impele, os constrange, os conduz a entrar no barco. Muito provavelmente eles estavam receosos de entrar no barco sozinhos, mas Jesus os recomenda, eles entram no barco, Jesus fica, despede a multidão e vai a um monte para orar. E diz o texto na versão que nós lemos, que enquanto eles estavam remando, eles chegaram mais ou menos na metade do mar de Tiberíades, aqui nesse lugar, diz o texto que eles começaram a experimentar ventos contrários. A tempestade começou a avassalar o barco. E uma das coisas interessantes é que o texto diz que era escuro. Era no entardecer, e na quarta vigília da noite já estava plenamente escuro, o vento contrário, e a Bíblia diz que eles remavam, eles não conseguiam sair do lugar, eles estavam mais ou menos a 5 quilômetros da costa, ou seja, da praia, e o mar, esse mar, a extensão desse mar da Galileia é de aproximadamente 10 quilômetros. E eles estavam então exatamente no meio. E quem já foi para Israel sabe que na metade do mar é o lugar onde as ondas são mais intensas, onde o vento é muito forte, e eles estavam lá. Só que, diferente da outra vez em que eles enfrentaram a tempestade, Jesus não estava no barco. Diz o texto que Jesus acompanhava tudo lá da praia, enquanto eles estavam naquele desespero. Quando foi a quarta vigília da noite, aproximadamente entre 3 e 6 da manhã, Jesus então começa a ir ao encontro deles, diz o texto, andando sobre as águas. E eles, os discípulos, estavam no barco, não é retratado nessa passagem que nós lemos, mas na versão de Marcos e Mateus. Diz o texto que quando os discípulos viram Jesus no barco, ou Jesus andando sobre as águas, eles ficaram aterrorizados, ficaram com medo e começaram a gritar e começaram a se desesperar, achando que era um fantasma, provavelmente alguém ou algum espírito que estava provocando toda aquela tempestade. E Jesus, então, vendo aquele desespero, acalma os corações dos discípulos, dizendo: não se preocupe, sou eu, não temam. E diz o texto que eles resolvem deixá-lo entrar. Na versão de Mateus e Marcos, a gente tem um detalhe, que diz que quando Pedro soube que era Jesus, Pedro pede para ir até o encontro de Jesus, Jesus diz: vem. E você sabe o que aconteceu? Pedro sai do barco e começa a dar alguns passos, de repente percebendo o vento, aquela circunstância toda, a Bíblia diz que Pedro teve medo, e olhando para a sua volta, Pedro começa a afundar e clama ao Senhor: Mestre, socorre-me. A Bíblia diz que imediatamente Jesus estende as suas mãos e vai com ele até o barco, e ali, na versão aqui de João, diz que eles chegaram do outro lado em segurança, que era o lugar aonde eles pretendiam ir. O que é que esse milagre, o que é que essa passagem tem para nos ensinar a respeito de Jesus e a respeito da obra que ele tem para nós? E mais ainda, o que esse texto, essa passagem da vida de Jesus, esse feito da vida de Jesus, tem para nos ensinar como lição de vida para nós hoje, dentro das tempestades que nós enfrentamos? Porque, meus irmãos, a vida é marcada por tempestades.
A vida é marcada por tribulações, por dificuldades. A diferença que separa as pessoas não é que alguns enfrentam dificuldades e outros não. É que alguns são sucumbidos, se desesperam. Algumas pessoas são vencidos pelas tempestades, enquanto outros superam as tempestades. Quem tem Jesus no barco, quem tem Jesus na vida, também vai experimentar isso. E eu quero, meus irmãos, destacar algumas lições que falaram ao meu coração e que certamente vão falar ao seu coração. A primeira lição desse texto é que nós aprendemos que mesmo quando obedecemos a Jesus, mesmo quando decidimos obedecer, as tempestades podem cruzar o nosso caminho. Veja, uma das coisas interessantes é isso. Mesmo quando decidimos obedecer a Jesus, as tempestades podem fazer parte do nosso caminho. Nós já falamos diversas vezes, meus irmãos, que ser cristão, obedecer a palavra, não é um indulto ou não é uma ação que nos isenta das dificuldades. As tempestades fazem parte da vida. As tempestades também farão parte da jornada do discípulo. O discípulo desobediente vai experimentar tempestades pela sua desobediência, mas isso não significa que o discípulo obediente, que é aquele que segue, que é aquele que vive, que é aquele que está com a sua vida voltada para Deus, também não vai passar por dificuldade. E por que eu digo isso? Meus irmãos, os discípulos entraram no barco obedecendo uma ordem de Jesus, saíram e foram em direção ao lugar que Jesus disse para eles irem, e no caminho, no trajeto, enquanto estavam obedecendo a voz de Deus, enquanto estavam obedecendo a ordem de Jesus, enfrentaram dificuldades. Isso também serve para nós de ensinamento. Às vezes nós vamos enfrentar dificuldades, às vezes nós vamos enfrentar lutas, mesmo tendo uma vida reta, mesmo tendo uma vida justa, mesmo obedecendo a Deus, porque a presença de tempestade na vida não é necessariamente um sinal de que estamos em desobediência. É muito comum as pessoas verem as dificuldades no ministério ou as dificuldades na vida e acharem que isso é fruto de desobediência. A pessoa está passando por uma enfermidade porque está desobedecendo, está passando por uma dificuldade porque está em pecado, ou está passando por uma dificuldade porque resolveu quebrar um princípio ou quebrar princípios de Deus. Deixa eu te lembrar, meus irmãos, que nem sempre a jornada da obediência é uma jornada de tranquilidade. Às vezes a vida nos reserva tempestades e precisamos estar prontos para vencê-las, prontos para enfrentá-las. As dificuldades de um caminho não significa que você está no caminho errado, não significa que Deus não está te abençoando, não significa que você está necessariamente que você não está obedecendo a Deus. O caminho da obediência pode ser um caminho também que nos leva a tempestades. Mas a diferença, meus irmãos, é que toda tempestade que ela é produzida por nós, ela gera ela gera uma tristeza, ela gera uma dificuldade, e toda tempestade que é produzida por conta de uma permissão de Deus, ela gera crescimento, ela gera maturidade. Por isso é importante a gente observar aqui, nesse primeiro ponto, os discípulos fizeram tudo que Jesus ordenou e mesmo assim enfrentaram tempestade no meio do caminho. A obediência não nos isenta das tempestades, mas a obediência nos mantém firmes, sabendo que, meus irmãos, seja qual for a dificuldade do caminho, Jesus está conosco, Jesus está a nos proteger, a nos guardar. Afinal de contas, aquele que disse para nós entrarmos no barco, aquele que nos conduz, aquele que disse para onde temos que ir, sabe que a gente vai chegar lá, porque quando as nossas forças se esgotarem, Ele vai ao nosso encontro para nos salvar, para nos levantar, para nos erguer. Esse é o Jesus que nós conhecemos. A segunda lição que eu aprendo, meus irmãos, desse texto, é que nem sempre, quando não vemos Jesus, significa que estamos sozinhos. Veja que interessante, o texto diz aqui que os discípulos entraram no barco, e diferente da outra vez, porque da outra vez em que houve a tempestade nesse mesmo lugar, Jesus estava no barco dormindo. Mas diz o texto que agora a tempestade vem e ele não está mais no barco.
Isso significa que os discípulos não estavam mais vendo Jesus, estavam enfrentando a mesma dificuldade, só que agora os olhos dos discípulos não conseguiam ver Jesus próximo. Às vezes nós passamos por dificuldades na vida e a impressão que temos é que Jesus não está lá. É que quando a gente olha em volta, a gente olha as circunstâncias, a gente olha as dificuldades que a gente enfrenta, o coração é tomado por aquela insegurança, porque a gente tem a ideia ou tem a impressão de que Jesus não está lá, de que Deus não está vendo. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, na versão de Marcos, que enquanto os discípulos estavam lá remando, enfrentando as dificuldades, a Bíblia diz, no Evangelho de Marcos, na passagem paralela, a Bíblia diz que lá da praia, lá do lugar onde Jesus estava, ele os via, ele os observava o seu esforço. Deixa eu dizer para você algo interessante. Às vezes nós vamos enfrentar dificuldades e a impressão que temos é que estamos sozinhos, que não estamos vendo Jesus presente, não estamos vendo a ação de Deus, mas o fato de não vermos Jesus presente no barco não significa que Ele não esteja nos vendo, não significa que Ele não esteja atentando para as nossas dificuldades, que a nossa vida, o nosso sofrimento, as tempestades que nós enfrentamos estão alheias dos seus olhos. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em toda parte, contemplando os bons e os maus. A Bíblia diz que a mão do Senhor é sobre aqueles que o buscam para o bem. Os olhos do Senhor estão sobre nós. Eu me lembro, meus irmãos, de uma passagem de Isaías 49, verso de número 15 e 16, quando o profeta Isaías diz assim, inspirado pelo Espírito Santo, falando a respeito de Deus, e dizendo, pode uma mulher se esquecer do filho a quem cria, que amamenta? Pode isso acontecer, mas ainda que essa se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que na palma de minhas mãos te tenho gravado e os seus muros estão sempre diante dos meus olhos. Ou seja, todas as dificuldades, todas as lutas que passamos, o Senhor está sempre nos vendo. Mesmo quando você não vê, mesmo quando você não perceber que Ele está próximo, Ele está te vendo, porque Ele nunca deixou de te observar. Ele nunca vai nos permitir passar por dificuldades, por lutas, por tempestades, por tribulações, sem que os seus olhos estejam sobre nós, sem que Ele esteja observando a gente. O fato de você não enxergá-lo não significa que Ele não esteja te vendo, que Ele não esteja observando o que você está passando, o que você está vivendo. Uma terceira lição que eu quero destacar aqui é que Deus tem sempre o seu tempo. Jesus tem sempre o seu tempo de agir. É muito interessante que Jesus estava observando toda a dificuldade deles. Mas a Bíblia diz que quando Jesus vai ao encontro, ele vai na 4ª vigília da noite. Ou seja, Jesus observa todo aquele sofrimento, todo aquele desespero, mas ele não vai imediatamente acudi-los. Ele não vai imediatamente resolver o problema dos seus discípulos. E isso nos faz levantar uma pergunta que muitos cristãos levantam, que é, será que Deus tem prazer no nosso sofrimento? Será que Deus tem prazer na nossa luta? Será que Deus tem prazer nos desertos que passamos na vida? Não, meus irmãos, não necessariamente isso. Deus não tem prazer no nosso sofrimento. Deus não se alegra quando os seus filhos estão desesperados. Mas o sofrimento, a dor, o deserto, a dificuldade são necessariamente pedagógicos, porque Deus usa esses instrumentos para nos ensinar. Deus usa esses momentos da nossa vida para abrir os nossos olhos. Quantas dificuldades eu passei no ministério, quantas dificuldades eu passo no ministério, quantas dificuldades você passa na sua vida e outras pessoas passam por erros nossos, por falhas nossas e por falhas que não são nossas, por confiar em pessoas, por confiar no outro, muitas vezes por julgamentos das pessoas sobre nós, sobre nossa conduta. Quantas vezes nós passamos por essas dificuldades e a impressão que temos é que estamos sozinhos no meio desse desespero, no meio dessas tribulações, mas na verdade Ele tem o tempo de agir. A Bíblia diz, meus irmãos, que na 4ª vigília da noite, aproximadamente entre 3 e 6 da manhã, Jesus se levanta e começa a ir ao encontro dos discípulos. Ele vai ao encontro dos discípulos no seu tempo,
Por que no seu tempo? Porque os discípulos, nesse período, e os historiadores vão dizer, os estudiosos vão dizer, que na quarta vigília da noite, ou seja, nesse último período das 3 às 6 da manhã, era o período em que a noite é mais escura, em que o mar está alcançando o seu clímax de revolta, no momento de maior desespero, no momento em que a escuridão era mais profunda, no momento em que eles já estavam cansados de remar, no momento em que os seus recursos já estavam acabando. Nesse exato momento, diz a Bíblia, Jesus se levanta e vai ao encontro deles. Às vezes, nós queremos que Jesus nos absolva, nos isenta das dificuldades, das lutas, mas deixa eu te dizer, muitas vezes, meus irmãos, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Ele não vai vir no nosso tempo, porque no nosso tempo o milagre é pequeno, mas no tempo de Deus o milagre é tremendo. No nosso tempo é apenas uma coincidência, no tempo de Deus é algo que não se pode negar. Veja que a mesma coisa acontece com as irmãs de Lázaro. Quando Jesus chega 4 dias depois, Lázaro já estava morto. E elas dizem para ele, olha, se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. Em outras palavras, o Senhor chegou atrasado. O Senhor teria que estar aqui para curá-lo. Mas, meus irmãos, deixa eu te dizer que no tempo de Deus o milagre é mais profundo, no tempo de Deus o milagre é ainda maior. Não se preocupe, porque o tempo de Deus vai chegar na sua vida, o tempo de Deus vai chegar no seu relacionamento, o tempo de Deus vai chegar na sua história. Não se desespere quando as lutas estiverem grandes, porque vai chegar um momento em que você vai perceber que as suas forças são insuficientes, em que o desespero, em que as coisas à sua volta vão chegar em proporções que você vai olhar e dizer, agora não tenho o que fazer. Nesse exato momento é possível que Deus intervenha, porque quando os seus recursos acabam, começam-se os recursos de Deus. Quando as palavras das pessoas chegam ao seu limite, quando as pessoas dão a sentença diante do possível, então chega a hora do impossível de Deus acontecer. Não se desespere, meus irmãos, Ele tem o seu tempo e quando Ele vier, Ele vai vir no tempo certo. Nós vivemos no Cronos, Deus vive no Kairos, que é o momento, o Kairos, que é o momento de Deus, é o momento em que Ele intervém. Se as coisas não aconteceram na tua vida, se as portas ainda não se abriram, se a enfermidade ainda não foi curada, se a resposta ainda não chegou, não se desespere, não fique blasfemando, não use os seus lábios para murmurar, porque Ele está vindo, Ele está caminhando, Ele está indo à sua direção. É questão de tempo até o poder de Deus se manifestar. A Bíblia diz que a tempestade, que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Ele jamais vai nos deixar desamparados. Se você está passando por dificuldade, pegue essa palavra. Ele jamais vai deixar você desamparado. Ele jamais vai deixar você aflito na vida em que você está passando. Ele está vindo ao seu encontro, Ele está vindo à sua direção porque Ele te ama. Ele tem contemplado o teu trabalho. Ele sabe que os teus esforços são insuficientes, Ele sabe que o seu barco vai virar, a não ser que Ele intervenha, e no momento oportuno, então, Ele vai estender as mãos, Ele vai chegar para nos encontrar. Uma quarta lição, meus irmãos, que eu aprendo desse texto, é que quando eles estavam desesperados, Jesus se aproxima dele caminhando sobre as águas. Eu acho muito interessante essa expressão, Jesus se aproxima caminhando sobre as águas. Ele poderia ter pegado um barco, ele poderia ter pegado uma carona, ele poderia ter ido de outra maneira, mas ele resolve ir andando sobre as águas. E isso, meus irmãos, me traz pelo menos 2 grandes lições. O fato dele ir andando sobre as águas. Primeiro, a sua divindade. Meus irmãos, desde o milagre da multiplicação dos pães, fica claro a conexão com o Antigo Testamento. Jesus está o tempo todo dizendo que Ele era o Deus do Antigo Testamento, que Ele era da sua divindade, falando da sua divindade. E da onde que a gente vê a conexão? Veja, toda vez que o Antigo Testamento fala de mar, se você for observar, só existe, tanto nos Salmos como no livro de Jó e em outros textos, você vai observar que só existe um que pode acalmar o mar, só existe um que está acima das águas, que era Deus. É por isso, meus irmãos,
que quando Jesus anda sobre as águas, quando ele entra no barco, diz o texto que os discípulos adoraram e disseram: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Por quê? Porque aquele milagre, aquele sinal era algo que só Deus poderia realizar, só Deus pode andar sobre as águas. Portanto, esse andar sobre as águas era uma testificação da divindade de Jesus. Ele é realmente o Deus do Antigo Testamento. Mas há uma outra coisa que me chama a atenção, meus irmãos, é que o que provocou o medo dos discípulos foi a tempestade, foram os ventos, mas foi a agitação do mar. E a Bíblia diz que Jesus andava sobre as águas. Ou seja, aquilo que nos limita, aquilo que nos atemoriza, aquilo que causa medo nos nossos corações, Jesus pisa nessas coisas. Os gigantes que nos atormentam, ele pisa sobre esses gigantes. O mesmo mar que estava causando medo estava debaixo dos pés de Jesus. Deixa eu dizer para você, meu querido irmão, meu querido amigo que nos acompanha, as suas dificuldades, as suas lutas, os gigantes que se apresentam, eles estão todos, o mar agitado da nossa vida está debaixo dos pés de Jesus. Ele domina, ele controla sobre tudo e sobre todos. Ele tem um poder sobre o mar e sobre os mares agitados da nossa vida. Por isso, nunca deixe de crer, nunca deixe de confiar, porque Ele tem o mar debaixo dos seus pés, ele tem as dificuldades, ele tem as lutas, as circunstâncias que nos advêm, que nos atemorizam, os gigantes que nos atemorizam estão debaixo dos pés de Jesus. Por isso, meus irmãos, não se atemorize diante das dificuldades, diante das lutas. Uma quinta lição que eu aprendo aqui nesse texto e que fala muito ao meu coração, meus irmãos, é o fato de que a Bíblia diz, meus irmãos, que quando Jesus percebe o medo dos discípulos, e pensando que era um fantasma, ele diz assim: eu sou, ou sou eu, não tenham medo. No meio da tempestade, no meio do desespero, Jesus diz aos seus discípulos: sou eu, não tenham medo. A versão grega, na verdade, traduzida por sou eu, na verdade é eu sou. Interessante, meus irmãos, um fato aqui que me chama muita atenção, porque no milagre anterior, quando houve o mesmo evento, escute bem isso, porque isso é muito interessante. Quando houve a tempestade, a primeira tempestade, Jesus estava no barco. Quando Jesus acalma os ventos e a tempestade, diz o texto bíblico que uma pergunta surgiu na boca dos discípulos: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha que interessante, essa foi a última frase que saiu da boca dos discípulos depois que ele acalmou o vento e o mar. E aqui, meus irmãos, Jesus vem andando sobre as águas, e aí eles não fazem a pergunta: quem é este? Porque Jesus responde a primeira pergunta. Ele diz: eu sou, não tenham medo. E aqui, meus irmãos, eu aprendo algo muito profundo, eu aprendo algo muito interessante, algo muito especial, que quando a gente escuta a voz de Jesus dizendo eu sou, ou seja, quando nós identificamos a voz do Mestre, quando nós o conhecemos, quando nós sabemos quem Ele é, nós nos deixamos ou nós vencemos os medos, nós vencemos as tempestades, nós vencemos as dificuldades, o nosso coração é acalmado pela certeza de que Ele é. Nós não somos, nós não podemos, nós não temos muitas vezes, mas Ele é, Ele pode e Ele tem. E quando nós nos conscientizamos disso, de que Ele é ou de quem Ele é, nosso coração passa a ter calma. Muitas vezes, meus irmãos, nós nos agitamos, nós nos afligimos pelas tempestades, pelas dificuldades, pelo mar revoltoso da vida. Mas então Jesus diz: não temas, porque eu sou. Jesus é aquele que tem poder sobre o vento, sobre a tempestade, sobre tudo na nossa vida. Por isso, confie. Quem confia e sabe quem Jesus é, não se desespera diante do mar, não se desespera diante das tempestades. Há dois momentos, meus irmãos, duas vezes em que Jesus acalma a tempestade. E aqui é algo interessante também, porque da primeira vez,
Jesus acalma a tempestade e depois tranquiliza os discípulos. E aqui, meus irmãos, nessa passagem que nós lemos, Jesus faz o contrário. Jesus tranquiliza os discípulos, depois acalma a tempestade. Sabe o que eu aprendo com isso? Que muitas vezes o que nos atemoriza está fora de nós. E outras vezes o nosso temor, o nosso desespero está dentro de nós. Quando está fora, ele acalma a circunstância. Quando está dentro, a sua voz nos acalma. Deixa eu te dizer, meus irmãos, que nós precisamos guardar isso no nosso coração. Muitas vezes nosso desespero está do lado de fora e ele nos acalma ou ele nos abençoa acalmando a tempestade do lado de fora. Mas muitas vezes nosso temor está do lado de dentro. E a voz de Jesus é a voz da sua palavra que nos traz calma. Mesmo que o mar continue agitado, a voz de Jesus nos acalma, dizendo: eu sou aquele que é. A mesma expressão que Deus usou quando Moisés estava desesperado diante dos problemas, diante das dificuldades, diante de todo o desafio. Ele escutou da boca de Deus que aquele que estava com ele naquele instante era o eu sou. Da mesma forma, meus irmãos, aqui se repete. Os discípulos desesperados e ouvem da boca de Jesus: eu sou. Talvez você precisa, no momento do desespero, no momento das dificuldades, lembrar que Ele é o Senhor, Ele é Deus Todo-Poderoso, Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele está acima de toda crise, Ele está acima de toda enfermidade, Ele tem a última palavra. E meus irmãos, caminhando para o fim, diz o texto que assim que Ele acalma os discípulos, dizendo: eu sou, não temam. Diz o texto que foi com eles, incluindo Pedro, foi com eles para o barco. E a Bíblia diz que a tempestade se acalmou. Ele foi para o barco e a tempestade se acalmou. E eu aprendo aqui, meus irmãos, que quando Jesus volta para o barco, tudo se acalma e chegamos ao nosso destino. Às vezes nós nos afastamos dele. Às vezes nós trilhamos caminhos longe de Jesus e as tempestades nos sobrevêm e o desespero toma conta. Afinal de contas, como eu disse, tanto na obediência como na desobediência, tanto em momentos que Jesus está no barco da vida, quando ele não está, as tempestades nos sobrevêm. Mas quando Jesus retorna ao barco, a tranquilidade volta. Deixa eu te dizer que há muitas pessoas que estão ouvindo, ou talvez você esteja me ouvindo. Talvez Jesus não esteja no barco da sua vida. Talvez você decidiu remar sozinho diante das tempestades. E a tempestade não dá trégua. O mar não dá trégua. Você precisa deixar Jesus voltar para o barco. Você precisa deixar Jesus ocupar o lugar dele no barco da sua vida. Porque quando isso acontecer, as tempestades, ainda que elas continuem, elas não vão permanecer, porque as tempestades vão dar lugar à bonança. Jesus volta para o barco e só quando ele entra no barco é que a tempestade cessa. Só quando ele entra no barco é que os ventos se acalmam. Deixa eu te dizer, só quando ele é Senhor da nossa vida, só quando ele está no barco da nossa vida é que as tempestades se acalmam. E quando ele está no barco da nossa vida, ainda que a tempestade se levanta, ela se levanta, é uma questão de tempo até ela se acalmar. Por isso, jamais se afaste do Senhor. Jamais se afaste do Deus que está no barco da tua vida. Se Ele está no barco e as dificuldades aparecerem, você tem certeza de uma coisa, ou tenha certeza de uma coisa: essas dificuldades vão passar. Elas não vão te derrotar. Mas se elas vierem e Ele não estiver no barco, a única maneira de se acalmar o mar agitado da nossa vida é Ele voltando para o barco, junto conosco. E eu termino, meus irmãos, dizendo que depois de toda tempestade vem uma história. Depois de toda tempestade, depois de todas as lutas que passamos na vida, isso cria em nós uma experiência. Eu fico pensando, os discípulos de Jesus, depois contando isso, falando para os seus filhos, falando para os seus netos, Pedro contando a experiência de
ter vivido, de ter andado sobre as águas, de ter visto Jesus andar sobre as águas. Oh, meus irmãos e irmãs que estão me ouvindo, lembre-se que as tempestades que nós passamos, as dificuldades que nós passamos hoje na vida, elas se tornarão experiências do poder de Deus, elas se tornarão histórias que vamos contar para edificar a vida de outros. Toda tempestade gera uma história, toda tempestade gera uma história do triunfo, da graça, da misericórdia, da intervenção de Deus. As tuas dificuldades, as tuas lutas, elas são apenas instrumentos que Deus vai usar, sementes que Deus vai usar para a colheita de abençoar a tua vida e abençoar a vida de outras pessoas. O que você está passando hoje vai virar uma história que glorifica a Deus, uma história que exalta o nome do Senhor, uma história que vai trazer fé ao seu coração, que vai inspirar outras pessoas. A Bíblia diz que Deus nos consola com a consolação, ou consola os outros com a consolação que nós recebemos. Aquilo que Deus faz, as experiências que nós nutrimos com Deus, é que nos fortalece para abençoar outras pessoas. Por isso, não rejeite as lutas, não se sinta um amaldiçoado porque você está passando por dificuldades. Não blasfeme, não use a sua boca para isso. Pelo contrário, isso que você está vivendo hoje vai se tornar uma história que vai glorificar a Deus. Vai se tornar uma história, uma experiência sua com Deus. E meus irmãos, o que forja a fé não é ouvir histórias, é vivenciar histórias. O que cria e fortalece a nossa fé e a nossa caminhada com Deus não é o que de Deus ouvimos, mas é aquilo que com Ele vivemos. Por isso, meus irmãos, a fé, ela é sustentada por experiências. Há muitas pessoas que só ouvem falar do Deus extraordinário, só ouvem falar do Deus do impossível. Mas quando estamos diante de uma situação como essa, nós deixamos de ouvir falar, nós experimentamos. Eu me lembro, meus irmãos, e encerro aqui, eu me lembro da experiência de Jó, quando Jó disse, no final da sua experiência, depois de ter passado toda aquela tribulação, toda aquela dificuldade, Jó diz lá no final do seu livro, antes eu te conhecia, de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Antes, o que eu tinha é apenas uma voz. Hoje eu estou contigo. Hoje eu tenho intimidade. Hoje eu te vejo. Hoje eu estou próximo. Por isso, meus irmãos, deixa eu te lembrar. As tuas dificuldades, as tuas tempestades se transformarão em histórias que glorificarão a Deus, que inspirarão outras pessoas e que fortalecerá a tua fé. Eu te convido a orar comigo nesse instante.